Durante décadas, a Índia construiu uma arma que jamais deveria ser vista, anunciada ou sequer localizada. Um submarino capaz de desaparecer sobre o oceano por semanas, levando mísseis nucleares, uma ordem que todos esperam jamais ser dada. Em 3 de abril de 2026, essa arma entrou em serviço silenciosamente. O seu nome era INS Aradhaman. Para o público, era apenas o terceiro submarino nuclear lançador de mísseis balísticos do país. Para os estrategistas indianos, representava algo muito maior. A tentativa de garantir que nenhum inimigo tentasse infringir o poder nuclear do país. O Aradhaman não foi projetado para atravessar oceanos, muito menos para atacar navios ou embarcações mercantes. Sua missão começa quando justamente ele deixa de participar da guerra visível. E antes da gente se aprofundar nesse tema, se você estiver pela televisão, dê 2 cliques e comece a seguir o canal. Aqui postamos vídeos todos os dias. E peço para você que comente a cidade que você está assistindo este vídeo. Eu gosto de acompanhar as pessoas que gostam dessas histórias navais. Depois de sair de sua base em Visakhapatnam, deve mergulhar e reduzir ao mínimo qualquer ruído aparecer em uma área protegida do oceano. Enquanto estiver escondido, continuará funcionando como uma garantia. Mesmo que bases e silos estejam sendo atingidos, uma parte do arsenal indiano continuará imerso debaixo da água. Essa é a lógica de um SSBN, uma sigla usada para submarinos nucleares que carregam mísseis balísticos. O reator fornece energia para ficar submerso por diversos períodos, enquanto os mísseis transportados em tubos verticais podem alcançar alvos a milhares de quilômetros. O objetivo não é vencer uma guerra naval, é sobreviver ao início da guerra nuclear e preservar a capacidade de responder. Sem essa sobrevivência, a dissuasão pode falhar. Um adversário que acredita ser capaz de eliminar todas as armas do país de uma só única vez, ele é capaz de tentar fazer isso. Mas cuja parte do arsenal fica escondida, imerso no oceano, no local escondido, fica muito mais difícil de fazer esse ataque. A incerteza produzida por essas embarcações transforma o fundo do oceano numa extensão de sistema nuclear nacional. A Índia declara manter uma posição política de dissuasão mínima crível e de não ser a primeira a utilizar armas nucleares. Isso cria uma estratégia de exigência específica. Se o país promete não atacar primeiro, ele precisa garantir que vai sobreviver ao primeiro ataque, funcionando como a parte mais difícil de localizar da chamada tríade nuclear, formada por armas lançadas de terra, do ar e do mar. O caminho até o Aradhaman começou muito antes de seu casco aparecer nos estaleiros de Visakhapatnam. Em 1971, a guerra entre a Índia e o Paquistão mostrou a Nova Delhi o peso que as grandes potências ainda exerciam no Oceano Índico. Durante o conflito, os Estados Unidos enviou uma equipe grande de poder naval através do porta-aviões USS Enterprise. A União Soviética respondeu colocando os seus próprios navios e também os seus submarinos. A Índia venceu a guerra, mas ela recebeu um recado difícil de ignorar. Controlar o território não significa controlar o mar ao redor dele. 3 anos depois, o país realizou seu primeiro teste nuclear. A explosão de 1974 demonstrou que cientistas indianos dominavam a tecnologia necessária para construir um dispositivo atômico, mas possuir uma bomba era apenas o começo. Ela precisava ser transformada em um sistema militar confiável, protegido e capaz de sobreviver. Enquanto mísseis terrestres podiam ser localizados por satélites e as aeronaves estavam expostas, um submarino nuclear poderia oferecer uma alternativa difícil de se localizar. O projeto recebeu o nome de Advanced Technology, PCL ou ATV. A designação parecia deliberadamente genérica. Por trás dela, engenheiros navais, cientistas nucleares, metalúrgicos e especialistas em mísseis tentavam resolver alguns problemas dos mais tecnológicos complexos já enfrentados pela indústria indiana. Construir um casco era apenas uma parte da tarefa. Um submarino precisa ter a capacidade de suportar grandes pressões no fundo do mar, operar durante meses num ambiente corrosivo e permanecer silencioso enquanto bombas, turbinas, engrenagens e sistemas de refrigeração trabalham continuamente.
O seu reator deve ser compactado o suficiente para caber dentro do casco e potente o bastante para transportar milhões de toneladas e seguro para funcionar a poucos metros de sua tripulação. A Índia recebeu assistência soviética e mais tarde russa em uma das áreas mais importantes, mas precisava integrar essas experiências a equipamentos produzidos no próprio país. Em 1988, a Marinha arrendou da União Soviética um submarino chamado K-43, rebatizado de INS Chakra. A embarcação não levava mísseis balísticos, mas permitiu que os engenheiros e marinheiros estudassem sobre a embarcação. Quando o Chakra foi devolvido em 1991, a experiência acumulada não desapareceu com ele. O ponto crítico continuava sendo o reator. Um modelo terrestre foi construído no complexo nuclear de Kalpakan para produzir as condições de uma instalação naval. Ali os técnicos podiam testar reatores nucleares, sistemas de refrigeração, sem colocar toda a tripulação em um submarino submerso. Quando a instalação chegou à criticidade em 2003, quando o projeto finalmente ganhou o coração e permitisse que o submarino permanecesse diversos meses debaixo da água sem precisar parar para reabastecer. O primeiro resultado apareceu em julho de 2009, diante de uma cerimônia cuidadosamente controlada em Visakhapatnam. A Índia lançou o INS Arhant, o nome associado à ideia de destruidor de inimigos. Relevava mais do que qualquer comunicado que os comandantes transmitiam. A embarcação conseguia ter a capacidade de deslocar cerca de 6.000 toneladas e utilizava um motor de água pressurizada, mas lançar o casco não significa que o submarino está praticamente pronto. Seguiram-se anos de integração e teste no porto. Cada sistema precisava funcionar isoladamente. Depois, em conjunto, o reator precisava funcionar de uma forma mais perfeita. Por fim, o submarino precisava lançar seus mísseis balísticos sem perder a estabilidade. Em 2016, o Arihant entrou discretamente em serviço. 2 anos depois, retornou de sua primeira patrulha de dissuasão. O governo indiano declarou que aquela missão completava a tríade nuclear sobrevivente do país. Pela primeira vez, a Índia comunicava que ela tinha capacidade de ter uma embarcação escondida no mar com as armas mais potentes do mundo. Mas o Arihant também revelou uma grande limitação. Os seus mísseis MK-15 tinham um alcance relativamente curto. Para atingir alvos a grande distância, o submarino precisava chegar perto deles, que ficam perto da costa, onde potencialmente pode estar sendo vigiada. A embarcação tinha o poder de desaparecer, mas por causa dessa vantagem, ela perderia completamente isso. A solução era o K-4, um míssil que pode atingir alvos a 3.000 quilômetros de distância. Com ele, um submarino operando no Golfo de Bengala poderia cobrir uma área muito maior sem atravessar passagens estreitas ou se aproximar das águas controladas por outro país.